Num primeiro momento, antes de falar o que é marketing digital, é muito importante que fique muito claro, de uma maneira... Eu até brinco muitas vezes com os meus alunos, falo assim, olha, se a sua avó perguntar para você o que é marketing, você vai saber? Então, para eu saber fazer marketing digital ou entender de fato o que significa marketing digital, eu vou remontar algumas questões básicas de marketing e caminhar nesse conhecimento, nessa fundamentação, exatamente para você deixar isso muito claro. E se a sua avó, se a sua esposa, seu crush, a sua crush perguntarem, você vai saber falar o que é marketing e aí você vai saber muito bem o que é marketing digital. Bom, marketing é um conceito que surge, digamos que num momento de pós-industrialização, quando todos aqueles produtos que eram feitos, né, o Ford fazia somente carro preto, eles começaram a sobrar. E aí alguém falou, não, nós temos que ter vendedores. E aí os vendedores vieram, colocaram energia nessa história toda e os produtos começaram a sobrar. E eles viram que exatamente não era a grande solução, faltava alguma coisa. Até que de fato entenderam que a gente precisaria entender melhor o que os consumidores queriam ou desejavam, né? Se eles desejavam carros vermelhos, amarelos ou de outros formatos, para eu de fato agradá-los e eles, numa relação harmônica com a minha empresa, comprarem os meus produtos com muita vontade e, digamos assim, com uma relação um pouco de igual para igual, ou seja, as empresas tiveram que passar a dialogar, entender o que o mercado tinha de necessidade, a questão, né, a gente sempre fala dentro de marketing que uma coisa é necessidade, outra coisa é o desejo. Então, olha só, as pessoas tinham e têm uma necessidade de transporte e tinham e têm desejos de cores diferentes, de formatos, de potências, de questões de economia. E aí é que entra o marketing para entender toda essa questão, o que as pessoas pensam, como elas agem, como elas se comportam. Se você entender essa relação entre as empresas e os consumidores, vai ficar muito mais fácil de você entender essa relação, por exemplo, no que você já deve ter ouvido falar, né, que é o comportamento do consumidor nas redes, por exemplo, que é a jornada de compra. Como que as pessoas compram, como que ao longo do tempo o sujeito em contato com a minha marca, ele vai optar e comprar o meu produto, né? São questões aí importantes da gente entender. A necessidade, olha só, a necessidade de transporte, o desejo, olha, eu não quero ir de patinete, eu não quero ir a cavalo, nem de carruagem, eu quero ir de carro, que é mais veloz, eu quero ir de avião. Ou seja, eu tenho aí questões, né, sendo colocadas dentro de um mercado de transporte com variações e, né, metas, inclusive, do próprio consumidor. Ele quer ir mais rápido, ele pode ir mais devagar, ele não tem dinheiro ou ele tem pouco dinheiro para investir. Enfim, olha só a infinidade de questões que envolvem o marketing, mas basicamente o marketing surge desse olhar para o consumidor no sentido do que o consumidor quer ou deseja. E aí surgiu lá na década de 50 um teórico americano que diz que dentro dessa história de como olhar a empresa a partir do marketing, eu teria, digamos que, 4 elementos básicos, ou eu até brinco sempre que seriam 4 lentes diferentes de olhar o mercado, né? O conjunto de consumidores que desejam o meu produto. E aí surgiu exatamente um americano que teorizou o marketing dizendo o seguinte, olha, é importante que as empresas olhem a partir da perspectiva de marketing e olhem exatamente sob, digamos que, 4 lentes. O produto, né, seriam os 4 P's que você já deve ter ouvido falar, que seriam os produtos, né, ou produtos ou serviços, ou o produto e seus serviços.
o preço desse produto, o preço desse serviço, o lugar de distribuição, o place, né, do inglês, mas seria a praça ou o ponto de distribuição, e o P de promotion, que no caso lá nos Estados Unidos, enfim, eles colocaram como promotion, mas numa tradução mais correta seria comunicação, né? Ou seja, as formas com que eu me comunico e comunico todos os elementos do meu produto ou da minha empresa e assim por diante. Então, olha só, você empresário ou você empreendedor que está exatamente preocupado em ter um olhar de marketing digital ou não digital, basicamente você tem que começar por esses olhares, ou seja, dentro desses 4 P's, que estratégias eu tenho e como que eu vou alinhavar cada estratégia dessa dentro dessa horizontalidade entre esses olhares, né? Esse é o desafio. Não adianta eu fazer lá um preço super bacana ou cobrar um preço alto, sendo que meu produto não entrega serviço, por exemplo. Ou se for só um distribuidor produtor de serviços, eu não tenho padrão de serviço, eu não entrego um serviço com qualidade, aí o meu preço alto não é justificado por outras coisas. E também se eu tenho um produto que vai ter um preço caro, como que é a comunicação desse produto? Se eu tenho um produto ou um serviço caro, eu tenho que entender em que locais eu posso vender ou devo vender, né? Porque dependendo do local que eu estiver, certamente eu vou praticar um tipo de política de preço. Então, olha só como que eu tenho que alinhar esses elementos. E na internet, no digital, exatamente quando eu for fazer marketing digital, eu tenho que olhar essa conjunção, essa conexão entre todos os elementos.